Hoje na TV Asdesk vamos falar sobre seguros. TV Asdesk, uma realização Condomínio Descomplicado. Em busca de soluções financeiras confiáveis e eficientes, o Cicobi Credipom é a cooperativa dos militares, com as melhores soluções financeiras para os condomínios de Santa Catarina. Venha para o Cicobi Credipom, credipom.com.br. Apoio Boni Juris. Boni Juris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial. Jornal dos Condomínios. Estamos aqui com a Cíntia Stumpf, que é especialista em seguros. E eu gostaria de saber, Cíntia, iniciando, todo mundo sabe que quem trabalha na área condominial, que o condomínio necessariamente, obrigatoriamente, precisa ter a sua cobertura de seguros, a sua apólice. Mas existem também a parte dos moradores, né? Qual que é a vantagem para o síndico quando um morador tem a apólice da sua unidade, do seu apartamento? Pois é, Ângela, essa é uma questão que a gente vem conscientizando muito os síndicos e também os moradores. A tranquilidade ela é mútua, tanto para o condômino quanto para o síndico, porque se o morador não tem a sua apólice individual da sua unidade autônoma, acaba tendo uma responsabilidade maior para o síndico. Existe sim na apólice condominial coberturas que abrangem essas áreas autônomas, como incêndio de bens de condôminos, a gente tem também roubo de bens de condôminos, mas tem uma questão muito peculiar, que é a parte do rompimento de tanques e tubulações, que tem acontecido muito hoje em dia nos condomínios. E essa a gente não consegue abranger com a apólice condominial. Então, eu aconselho e eu digo que, tanto para o síndico como para os condôminos, cada um ter a sua apólice do seu apartamento ou da sua residência é um bem para todos. É um bem para todos, o síndico vai se sentir mais seguro, o condômino, até porque, às vezes, um dano causado dentro do apartamento, ele se alastra e prejudica outros moradores, prejudica o próprio condomínio. É comum esse dano por água afetar o elevador, queimar a placa do elevador. E aí, como é que fica? O síndico fica numa situação muito complexa, porque foi algo dentro da unidade autônoma. Então, sim, é um seguro que o custo-benefício é muito em conta, vale muito a pena e traz uma proteção para todo mundo. Que interessante. Tira para nós uma dúvida. O que é área privativa, o que é área comum do condomínio? Perfeito, Ângela. Essa é uma dúvida que a gente é constante quando a gente está trabalhando com as apólices. E eu vou trazer um exemplo que eu acho assim que vai conseguir eliminar todas as dúvidas. O roubo de bicicleta. Olha que questão. O roubo de bicicleta é algo assim, mas eu tive a minha bicicleta roubada. Aonde estava a tua bicicleta? Na área comum. Na área comum. Sim. Porque se não tem bicicletário e a bicicleta está estacionada na área comum, ela não vai trazer a cobertura, porque é um bem do condômino que estava numa área comum. Mas quando a bicicleta está lá num bicicletário, acorrentada, tudo certinho, aí a apólice do condomínio ela pode trazer essa cobertura. Então, o que eu digo? Área privativa e área comum. Como é que é a tua matrícula do teu imóvel? Lá aparece tantos metros de área privativa, tantos metros de área comum, 1, 2 boxes de garagem. Então a gente pode se basear muito nisso. O que é a área comum? A área que é transitada por todos. O box de garagem é comum ou é privativo? É privativo, porque está lá na minha matrícula dizendo que eu tenho box de garagem. Então, o que está lá no box da garagem não é responsabilidade do condomínio. Então, eu sempre me baseio muito, vamos ver, aonde todo mundo transita é comum. Chegou na porta do apartamento, dali para dentro, se torna a área privativa. E aí a apólice do seguro do condomínio não vai cobrir, a menos que tenha essas coberturas extensivas para o interior, para os bens dos condôminos. E que em algumas situações eu até acho meio arriscado o síndico puxar essa responsabilidade para ele. Eu prefiro que cada condômino tenha a sua apólice, que vai trazer mais segurança para todo mundo. Que legal. Então, esses dois seguros se complementam. Perfeitamente. Se complementam. Cíntia, como que eu sei que a apólice de seguro que eu fiz contempla as necessidades do meu apartamento, da minha unidade? Perfeito. O que acontece, Ângela? Aí entra aquela premissa que eu acredito demais. Muito mais do que tu conhecer o teu produto, tu precisa conhecer o teu cliente. Então,
para nós que trabalhamos com esse segmento, é muito importante a gente ter a pólice do condomínio, entender a vida desse condômino. O que esse condômino se preocupa? Quais são os bens que ele tem? Ele tem joia? Ele tem obra de arte no apartamento dele? Tudo isso a gente tem que saber para oferecer a melhor solução na questão de seguros. Qual é a vida social desse morador? Como é que é a vida profissional dele? Quando a gente entende melhor o cliente, a gente consegue fazer essa consultoria e a gente consegue, então, levar a melhor solução. Então, o que não contempla na apólice do condomínio, a gente traz para a apólice individual. Então, esse bate-papo e que você leva isso muito bem, né, para o público, que é ter esse conhecimento maior de cada cliente que a gente atende, que a gente atua e formata conforme a necessidade de cada um. Que bom, muito obrigada, Cíntia, pela presença. Realmente é muito importante a gente saber a questão dos seguros, tanto do condomínio quanto das áreas privativas. Esta é a TV As Desk, na próxima semana a gente se encontra novamente. Até mais. Participe da As Desk, Associação de Síndicos de Santa Catarina.